Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje é diferença entre ética e moral. O que é moral, o que é ética. Você está utilizando o termo ética da forma correta? Ética é realmente o que você está pensando? Tá? Moral. O que é moral? Amoral, imoral. Vamos discutir isso hoje porque eu vejo que tem gente utilizando esses termos de forma incorreta. E eu já utilizei ele de forma incorreta muitas vezes no passado. E aí fazendo direito, o curso de direito, lá você estuda a filosofia do direito. E uma das partes é essa questão das identificações das palavras, tá? Mas antes eu vou pedir para você dar uma paradinha aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, clica no sininho, comenta aqui embaixo a cidade de onde você está falando, assistindo, na verdade. Se você é perito, assistente técnico ou tem vontade de discutir com a gente, venha para os nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Fala.host/grupos, o link fica aqui embaixo, tá? Você vai entrar nos nossos grupos lá, somos mais de 300 peritos e outros profissionais cadastrados lá, tá? Tem dúvida? Vem conversar com a gente. Considere também cadastrar-se como perito ou assistente técnico no nosso banco de peritos. Fala.host/banco de peritos, o link está aqui embaixo também, tá? Crie o seu cartão de visitas online gratuito também. É um cartão virtual, você cria e mantém seus dados sempre atualizados lá, tá? Nome, e-mail, telefone, se quiser colocar endereço da sua empresa, você pode colocar um monte de informação lá, tá? E o mais importante, você consegue ver quem te visitou, tá? Quantas pessoas, na verdade, te visitou. Então, isso é muito importante para informações gerenciais. Fala.host/cartão é o local onde você cria o seu cartão de visitas, ok? E cadastre-se também, utilize nossa calculadora de honorários para criar a sua proposta de honorários. Fala.host/calculadora de honorários. Você vai lá, calcula, ele vai te dar o resultado muito bem fundamentado, tá? Então, você está com dificuldade? Use a calculadora que te ajuda. Então, o link é fala.host/calculadora de honorários, tudo aqui embaixo, tá ok? Vamos voltar ao tema aqui, pessoal. Você sabe qual que é o conceito de ética? Você sabe qual que é o conceito de moral? Você sabe qual que de onde adveio a palavra ética? Já vou dizendo que a palavra ética adveio do grego ethos, tá? Que significa ali comportamento, tá? Só que aqui no Brasil a palavra ética significa o estudo do comportamento e não comportamento. Então, se você falar assim, código de ética, você está falando código do estudo dos comportamentos. Então, basicamente, o código de ética não está correto. Por quê? Código do estudo dos comportamentos? Não é isso. Deveria ser código da moral, por exemplo, né? O código de comportamento, né? Mas não está correto conforme o professor Leuzindo, filósofo, nos adiantou, tá ok? Então, assim, quando você fala código de ética, é que já ficou algo assim aceito, né? Houve uma aceitação social em relação ao código de ética. Tanto é que até a OAB, né, que deveria entender muito bem sobre esse assunto, ela tem o código de ética dela, né? Escrito lá e divulgado como código de ética, tá? Mas é porque existe essa questão de que a ética, do grego ethos, significa comportamento, tá?
Então, porém, contudo, entretanto, a palavra ética é o estudo dos comportamentos, tá? O estudo da moral, por exemplo. A moral já são as regras práticas de convivência, tá? Moral é a regra prática de convivência. Se a regra prática de convivência diz que você, por exemplo, não pode andar nu na rua, você não vai andar nu na rua porque é imoral. Entendeu? Porque fere a moral, tá ok? A moral é a prática, a regra prática de convivência, tá ok? E ela varia conforme localidades. Por exemplo, numa tribo indígena, pode ser que a moral lá seja comum você andar nu, entendeu? Então a moral ela varia com a localidade, tá? Já a ética não, a ética é algo abrangente, é o estudo, inclusive da moral, tá? Então quando eu for falar, tente não errar nesse quesito. Quando você for escrever numa petição ou numa peça pericial, que seja, tente encaixar a palavra da forma correta, tá? Geralmente, quando a gente vai falar a pessoa não tem ética, na verdade, a pessoa infringe a moral. A pessoa é imoral. Você não deve falar a pessoa não tem ética. Não seria o correto, a pessoa não tem ética. O que você está falando aí? Que a pessoa não tem o estudo da moral? É isso? Não, então você pode falar que a pessoa é imoral. Mas não tem ética, não é muito cabível ali. Fica subentendido que a pessoa não tem o estudo da moral, né? Mas o estudo da moral geralmente são filósofos que fazem, então não é muito cabível utilizar a palavra ética, tá? Se você quiser utilizar a ética, conforme o termo ethos do grego, aí você tem que informar, porque no Brasil a palavra ética foi traduzida para o estudo, né, dos comportamentos humanos, tá ok? Então evite utilizar a palavra ética. Se quiser utilizar, a pessoa cometeu um erro, então é imoral, a pessoa foi imoral, ou ela feriu a moral, tá ok? Agora, qual que é a diferença de moral, amoral e imoral? Bom, pessoal, a moral são as regras práticas de convivência, a gente já falou, né? E que ela varia conforme o tempo, ela varia conforme por exemplo, na época dos escravos, era moralmente normal você aprisionar os negros em casernas. Na época era moral, portanto, não feria a moral, portanto, não era imoral, tá? Mas, contudo, entretanto, hoje em dia é totalmente imoral, né? O que é imoral, então? Você conseguiu entender aí? O imoral é aquele que conhece, é aquela pessoa que conhece as regras morais, mas decide infringi-las. Então esse é o imoral, tá? Agora, o que é o amoral? Amoral são aquelas pessoas que não conhecem as regras morais e as infringe. Como as crianças, por exemplo. As crianças não têm o conhecimento total de moralidade. Nós estamos ensinando ela aos poucos, tá? Então, se uma criança cometer um erro de moralidade, ela não está cometendo uma imoralidade. Ela está cometendo uma amoralidade. Porque ela não detinha aquele conhecimento. Que é muito parecido como mentir, cometer uma mentira ou uma inverdade. Mentir é a pessoa que sabe o que está fazendo e deliberadamente falou, né, uma mentira, né? Expressou uma inverdade. Então ela sabia
e ela cometeu deliberadamente essa inverdade. Agora, a inverdade não quer dizer que você cometeu o erro, cometeu a imoralidade de transmitir a falsa verdade. Entendeu? Então, mentir é você conhecer a verdade e expressar diferente da verdade. E também existe a diferença da verdade com a veracidade, tá? Então, assim, muitas palavras que hoje a gente acha que é a mesma coisa, que verdade e veracidade, não é. Muitas vezes a gente utiliza as palavras erradas, né? Então a gente precisa estar muito atento a essas questões, tá ok? Principalmente quando você vai escrever para um meritíssimo, né? Quando você vai escrever para um excelentíssimo senhor doutor juiz. Ele estudou a filosofia do direito. E muitos juízes, depois que se formam, eles continuam e geralmente fazem até a faculdade de filosofia, porque aguça muito a percepção, a gente entende mais, a gente pode discutir melhor conhecendo as palavras, tá? Então, assim, coloque as palavras corretas dentro dos seus laudos, tá? Se você cometer um erro, pode ser que ela seja interpretada errada pelo juiz e ele julgue de forma errada, tá ok? Então, voltamos aqui para relembrar. Ética é o estudo dos comportamentos. Moral são as regras de convivência. Nem toda moral é ilegal, nem toda imoral é ilegal e nem toda ilegalidade é imoral, tá? Por exemplo, como o que é? Hoje é lastimável que, que o ordenamento jurídico, o entendimento jurídico, considere roubo de insignificâncias como algo aceito socialmente. Quer dizer, pode até ser que não se encaixe como crime se o roubo for insignificante. Já para a moral, isso não serve. Na moral de hoje em dia, se você roubou, você é ladrão. Já no direito, no entendimento atual, o roubo de supérfluos, né? Tipo, você chega num conceituadíssimo supermercado gigantesco e rouba uma bala. Na moral, na regra da sociedade, isso é roubo. Agora, no jurídico, isso vai se encaixar ali talvez como uma contravenção, não te dá uma penalidade como a palavra roubo dentro do CP, né, do Código Penal. Entendeu? Então nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é moral é legal. Entendeu? Beleza? Falamos sobre moral, ética, imoralidade, amoralidade, mentira, inverdade, veracidade e verdade. Depois a gente traz outro vídeo, porque também tem uma coisa interessante nesse contexto aí. Valeu, grande abraço e até a próxima!